Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma palavra de reflexão e hoje estamos no finalzinho, falta somente mais dois, ou melhor, depois de hoje mais um. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 11 que diz exatamente o seguinte: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus aqui ensinando aos seus discípulos, ele está predizendo o início da igreja e todos os tempos da igreja, porque sempre a igreja ela vai ser perseguida, porque se a igreja é o exemplo de Cristo na terra e é o organismo vivo do Senhor na terra, o maior exemplo, como já vínhamos falando desde o começo do Sermão da Montanha, é exatamente o próprio Cristo. E se ele, por mais que era perfeito, por mais que somente fazia coisas boas à humanidade, foi perseguido desde o começo da sua vida. Nós não estamos falando aqui da crucificação, mas nós estamos falando aqui daquele Cristo que se levantou e começou a operar milagres no meio do povo, salvando, curando, libertando. E mesmo assim, tinha pessoas que duvidavam daquilo que ele estava fazendo. E essa dúvida causava neles talvez ciúmes, talvez de alguma forma algum tipo de malícia ao seu coração, que eles acabavam perseguindo e levantando calúnias contra o próprio Cristo. Em uma das vezes do qual nós lemos no Evangelho, diz que o próprio Cristo foi chamado de Beelzebul, filho do diabo, e nós sabemos que ele, diferente disso, ele é o Filho do próprio Deus. Mas por que isso? Porque o ser humano ele tem dificuldade de entender que a justiça de Cristo é uma justiça plena, a justiça de Deus é o próprio Cristo na terra. E Jesus, por mais que os judeus estavam esperando alguém que viesse para libertar o povo de Israel, com espada, Jesus ele vem com um contraponto. No próprio capítulo 5 ele vai dizer que nós devemos orar, por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. E isso é algo totalmente diferente, porque quando a gente está sendo perseguido, na verdade, a maioria das vezes nós pensamos que devemos pagar com a mesma moeda. Agora Jesus ele diz o seguinte, que felizes é a igreja quando começarem a ser insultados e quando começarem a ser perseguidos e então levantarem vários e diversos tipos de calúnias contra a própria igreja. E nós vemos que esse tempo é um tempo real nos dias de hoje. Quantas igrejas têm sido queimadas, quantos pastores têm sido mortos, quantos missionários têm sido perseguidos e têm sido apanhados e presos. Quantas vezes pastores aqui mesmo no Brasil foram acusados de charlatanismo, de curandeirismo e foram presos. O próprio missionário Manuel de Melo, 27 vezes presos porque pregava o Evangelho. E a pregação do Evangelho acabava incomodando. E incomodando quem? Incomodando a Satanás. E a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. E na verdade nós deveremos ter bom ânimo, porque o próprio Cristo já venceu o mundo e venceu toda esta batalha. E nós devemos ser o caráter e a semelhança do próprio Cristo. 1 Pedro, no capítulo 4 de 1 Pedro, no versículo 14, eu quero ler com vocês rapidinho para que nós possamos entender um pouquinho mais. Capítulo 4, no verso 14, diz o seguinte: Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus pelo fato de ser chamado por este nome. Então, na verdade, a glória momentânea, ou melhor, a vida que estamos vivendo hoje, deve ser uma vida totalmente de renúncia. E essa renúncia, ela deve ser de tal ponto que as pessoas não entenderão o porquê nós estamos vivendo. E talvez nisso, as pessoas, por não entenderem, elas vão acabar nos perseguindo e elas vão achar que nós estamos lutando uma luta que é nossa e estamos fazendo aquilo que nos convém.
Só que na verdade aquele que segue a Jesus, ele morre. E ele está disposto a sofrer perseguição, calúnias e até mesmo xingamentos. E ele não paga na mesma moeda, pelo contrário, ele vira a outra face. Então ele entende que ele deve glorificar ao Senhor através da sua vida. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo em sua vida. Ele passa de perseguidor a perseguido. Quando ele se converte, ele recebe o Espírito Santo, e quando Pedro ele fala sobre isso, se gloriem por receber o glorioso Espírito Santo. E se vocês são perseguidos é porque vocês receberam este Espírito. Quando Paulo recebe o Espírito Santo, ele começa a pregar o Evangelho e logo ele começa a demonstrar através das suas atitudes quem é Cristo. E o que acontece depois de ele demonstrar? Ele é perseguido, algumas vezes até mesmo pela própria igreja da época. Queridos, então se você está sendo perseguido, se você está sendo insultado, se você, no meio da sociedade onde você vive, está sendo caluniado, por causa do amor que você tem por Jesus, por causa do amor que você tem pela igreja, porque você tem dedicado a sua vida a Jesus, eu quero dizer para você, você deve se alegrar, e você é bem-aventurado, porque esse é o papel da igreja. Nós seremos perseguidos igual ao nosso mestre, porque o nosso mestre foi perseguido. Que você entenda isso e seja cheio do Espírito Santo. E creia que você está no lugar certo, no melhor lugar, porque nós somos filhos de Deus e logo, logo passaremos do reino da graça para o reino da glória. Que Deus abençoe vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima semana.